Os espelhos estão em toda a parte. A razão pela qual compartilho essa história é para explicar o que o comportamento do gatinho fez em mim. Na sua simplicidade de ser apenas o que é, eu peguei-me frustrado quase a ponto de me enfurecer. Ele olharia-me diretamente nos olhos e eu tinha a certeza de que ele sabia precisamente quais eram os seus limites. Ainda assim, ele agiu contra o seu treinamento. Fez o que arbitrou fazer no momento que escolheu para fazer. Conscientemente, não. Coincidentemente ou não, na época em que encarei os meus desafios com o tigre, experimentei frustrações no meu trabalho. Falando francamente, parece que as pessoas que eu estava supervisionando estavam procedendo comigo exatamente como o tigre. Não seguiam as minhas instruções para desenvolver os projetos. Um dia, depois de uma discussão áspera, uma das minhas colaboradoras virou-se para mim e perguntou-me por qual razão eu simplesmente não deixava que ela fizesse o trabalho dela. Eu dera-lhe uma tarefa e a sua queixa é que eu andava fazendo um microgerenciamento do seu desempenho a cada passo do seu desenvolvimento. Mais tarde, ao chegar ao meu apartamento, encontrei o tigre novamente na, na passo do seu desenvolvimento. Mais tarde, ao chegar ao meu apartamento, encontrei tigre novamente na área proibida da cozinha. Dessa vez, quando me encarou, nem se dignou a sair do lugar. Fiquei furioso. Enquanto eu meditava no sofá sobre o que estava presenciando, notei a semelhança entre o desrespeito do tigre pelas minhas regras e o que sentia quando a mesma atitude era tomada pelos meus colegas de trabalho. As duas experiências semelhantes, ainda que aparentemente não relacionadas entre si, estavam revelando-me alguma coisa importante sobre mim mesmo. O meu gato de um lado e os meus colegas de trabalho do outro. Cada qual tinha refletido um padrão de comportamento tão subtil que não me fora possível percebê-lo conscientemente, até àquele momento. O episódio estava destinado a tornar-se o primeiro de uma série de espelhos que eu deveria reconhecer em mim, mesmo antes que pudesse remediar outros mais intensos e subtis em outros relacionamentos. Durante as décadas de 1960 e 1970, era comum os profissionais de autoajuda dizerem que, se não estivéssemos gostando do que o mundo nos mostrava, deveríamos procurar ver-nos a nós mesmos. Eles ensinavam-nos que tanto a revolta de quem trabalha conosco, como traições à confiança que depositávamos nos outros, era o reflexo das nossas crenças mais profundas. Os padrões de comportamento com os quais nos identificamos mais fortemente muitas vezes são os que não toleramos na nossa vida. Esse era precisamente o cenário do que estava acontecendo com relação ao tigre e ao pessoal no trabalho. Não estou sugerindo que os meus colaboradores soubessem como eles estavam servindo de reflexo para as minhas atitudes, ou o papel que esse padrão desempenhava na minha vida. Estou praticamente certo de que eles não tinham consciência disso, mas o simples facto era que eles tinham feito surgir algo em mim por causa da dinâmica entre nós. Naquele momento da minha vida, o que foi espelhado foi o desejo de controlar. Como o reflexo aconteceu dentro de instantes e não depois de horas ou mesmo dias, pude perceber a ligação entre o meu comportamento e as reações que provoquei. A resposta imediata foi minha chave para aprender a lição.
O espelho instantâneo. A importância de reconhecer a relação entre o que fazemos e o que acontece no mundo fica bem enfatizada quando examinamos certos estudos antropológicos sobre tribos ocultas da Ásia. Quando os exploradores descobriram uma das tribos perdidas, naturalmente elas só estavam perdidas para nós, pois elas sabiam muito bem quem eram e onde estavam localizadas, ficaram surpresos com a descoberta de que os seus membros não faziam a mínima ideia da relação entre intercurso sexual e gravidez. Tantos meses entre o sexo e o nascimento fazia com que a relação entre os dois eventos não fosse óbvia para eles. A vantagem dos nossos espelhos é essa: a ajuda imediata que nos dão para compreender as conexões verdadeiras e dissimuladas entre eventos aparentemente distintos. Se a representação das nossas crenças estiver aparecendo nos nossos espelhos, elas serão parte da realidade nesse momento. Todo o reflexo concede-nos uma oportunidade instantânea preciosa. Um padrão de comportamento negativo, depois de ter sido reconhecido, pode ser corrigido num piscar de olhos. Reconhecê-lo é a primeira chave para descobrir por que ele existe. Com muita frequência, costumamos concluir que os padrões negativos espelhados na nossa vida estão enraizados em um dos três medos universais que vimos no último capítulo. Quando as nossas crenças aparecem refletidas em tempo real nos nossos relacionamentos com os outros, vivenciamos o primeiro dos espelhos, que nada mais é do que o espelho instantâneo. Entretanto, algumas vezes esse reflexo pode estar mostrando-nos alguma coisa ainda mais subtil do que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes revela-nos a maneira pela qual julgamos a vida que vivemos. Quando isso acontece, vivenciamos o segundo espelho dos relacionamentos.